Bom, livre-arbítrio. Esse é um tema essencial no mundo da filosofia. Se você for ver, essa discussão está presente, mesmo que de forma às escondidas, desde a Grécia Antiga. Ou seja, é uma discussão que surge juntamente ao pensamento filosófico em si. Bom, eu digo não diretamente estava essa discussão, porque você não vai ver os filósofos pré-socráticos como Demócrito, Heráclito, Parmênides discutindo diretamente sobre o livre-arbítrio, se o ser humano é livre por natureza, se ele está condicionado a determinada coisa. Então você não vai ver essas discussões explícitas, mas ali você vai ver elementos nos quais os filósofos dos dias de hoje apropriam-se para defender ou discordar da ideia de que nós temos o livre-arbítrio. Bom, eu estou falando aqui mais precisamente de dois pensadores pré-socráticos e um socrático. Bom, dos dois pré-socráticos, não tem como eu deixar de comentar sobre Heráclito e Parmênides. Bom, a gente sabe que Heráclito e Parmênides, dentro da filosofia pré-socrática, são dois opostos, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Se na filosofia do Heráclito tudo é a mudança, a única constância é justamente a capacidade de mutabilidade. No outro lado, com Parmênides, a gente vai ver exatamente o oposto. A gente vai entender que o ser é, ou seja, o ser já tem suas habilidades, já está tudo definido. O ser é um ser imutável e assim regem as coisas. O ser é, o não ser não é. Bom, aqui nosso intuito aqui não é destrinchar o pensamento nem de Heráclito, nem de Parmênides e nem do Socrático, que a gente vai tratar aqui levemente, que é o Aristóteles. Bom, dos três filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, Aristóteles é de longe o meu predileto. Agora só um momento. Como eu havia dizendo, Aristóteles é o que mais me fascina. Ele vai fundar debates que a gente estuda até nos dias de hoje. Aristóteles, se você for estudar ciência política, por exemplo, você vai aprender Aristóteles, você vai passar por ele. Ele não é um cientista político, mas ele, inclusive, em sua obra Ética Nicômaco, ele vai utilizar do termo ciência política. Mas esse não é o nosso intuito aqui no vídeo, né? Voltando aqui para a questão do Aristóteles e do livre-arbítrio, a gente retorna à questão da ética. Bom, na verdade, não só em Aristóteles, mas como em qualquer outra proposição, formulação ética, se você for ver isso em Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, você vai entender que para constituir uma filosofia sobre a ética, o livre-arbítrio deve ser um pressuposto. Ou seja, você não pode definir critérios para a ética se você não tem um livre-arbítrio. E por que não? Porque a ética, falando assim, tentando simplificar ao máximo, é uma discussão que vai buscar responder como a gente deve agir e como a gente deve viver. Ou seja, como que você vai tentar responder como que a gente deve agir se as nossas ações já estão predeterminadas? Ou seja, a capacidade de escolha da ação, que é o cerne da ética, ou seja, só tem como agir de forma ética porque tem como agir de forma antiética também. Você só tem essa capacidade de escolher ou não a ação ética porque você tem a capacidade de escolha, porque você tem o livre-arbítrio. E o Aristóteles vai utilizar, não do termo livre-arbítrio, não me recordo, para falar a verdade, faz um tempo já que eu li a Ética Nicômaco, mas o Aristóteles vai usar da questão de que somente os seres racionais podem ser éticos. Que a gente não vou me aprofundar muito, mas para Aristóteles a nossa alma tem três elementos. Tem o elemento
é responsável apenas pela nutrição, pela sobrevivência do ser, tem um elemento calculativo e tem um elemento, se eu não me engano, o nome que o Aristóteles usa é apetitivo, que é aqueles desejos. E, por Aristóteles, o homem de virtude, o homem ético, o homem moral, é aquele que vai conseguir submeter os seus desejos à parte calculativa. Ou seja, eu tenho o desejo de comer uma barra inteira de chocolate, mas não vai me fazer bem para a saúde e eu vou ter vários outros problemas com isso. Então essa é a sua parte calculativa, te mostrando que você pode tomar outra ação. E esse pensamento, esse raciocínio, essa capacidade de escolha entre o que fazer e o que não fazer é o livre-arbítrio. Aqui a gente entende no mundo da ética. Kant vai utilizar dessa questão de que, por sermos seres racionais imperfeitos, nós temos a capacidade de escolha. Se nós fôssemos seres racionais perfeitos, como os anjos, nós automaticamente escolheríamos a decisão ética. Bom, onde eu quero chegar? Até agora eu falei sobre ética, eu falei sobre Heráclito, sobre Parmênides, mas eu não falei exatamente sobre o livre-arbítrio. Bom, já deu para entender mais ou menos que o livre-arbítrio é a possibilidade de influir sobre a sua própria vida, a possibilidade de ser dono de si, a possibilidade de escolher o seu caminho, de traçar o seu destino, a possibilidade de escolha. Bom, e aqui eu quero trazer dois importantes autores que vão debater um pouco sobre o livre-arbítrio. Em ordem cronológica, o primeiro deles é Arthur Schopenhauer. Aqui, se eu não me engano, é uma carta que ele escreve a uma universidade, eu não me recordo agora para qual, mas um curtinho livro aqui, um ensaiozinho sobre o livre-arbítrio, podemos dizer, que ele vai negar o livre-arbítrio. E aqui, do outro lado, posteriormente, temos Jean-Paul Sartre, esse curtíssimo livro também, com umas 50 páginas, chamado O Existencialismo é o Humanismo, onde ele vai afirmar o livre-arbítrio, certo? E aqui nos mostra importante aquela discussão que a gente brevemente passou sobre Heráclito e Parmênides. O que isso quer dizer? A gente falou um pouco sobre Heráclito e Parmênides, mas a gente não incutiu a importância deles no livre-arbítrio. E aqui eu quero retornar um pouco, então, antes de abordar os dois, para falar sobre a importância de Heráclito e de Parmênides na discussão sobre o livre-arbítrio. Bom, Schopenhauer vai beber muito da fonte de Parmênides para negar o livre-arbítrio. E do outro lado, Sartre vai beber muito da fonte de Heráclito para afirmar o livre-arbítrio. Eu disse que a gente ia retornar, mas pensando bem, vamos continuar para onde a gente estava indo, que é com Schopenhauer. Bom, Schopenhauer vai dizer que o livre-arbítrio não existe porque nós somos seres imutáveis. Ou seja, ele está usando aqui de Parmênides, ele está usando da questão da imutabilidade do ser humano, tá? Partindo do pressuposto que primeiramente na filosofia apareceu com Parmênides, para dizer que o livre-arbítrio não existe. O que isso quer dizer? Quer dizer que Parmênides e Heráclito, embora estivessem não discutindo diretamente sobre o livre-arbítrio, eles estavam, de certa forma, criando terreno para uma discussão futura. E aqui com Schopenhauer, eu selecionei alguns trechos do livro aqui para ler para vocês, para expressar um pouco melhor o que ele está dizendo. Aqui o primeiro trecho se encontra... Saiu a marcação. Que legal. O primeiro trecho se encontra na página 79. Ele começa assim, ó. O caráter do homem é invariável, permanece o mesmo durante toda a vida, sob um instável invólucro dos anos, das circunstâncias que se lhe depararem, e também da diversidade dos conhecimentos e das opiniões. Queda-se ele como o caranguejo dentro da sua carapaça, o homem idêntico, individual, absolutamente imutável, sempre o mesmo. Ou seja, aqui ele está começando
aqui, ele já, óbvio, no decorrer de todas essas páginas, ele já estava negando o livre-arbítrio, mas aqui ele está começando o argumento principal para a negação do livre-arbítrio, que é a questão do homem ser imutável por natureza. E aqui mais adiante, na página 84, é isso mesmo, exato, página 84, vou continuar, depois eu explico melhor. Ele vai trazer uma citação, aqui não acho aqui de onde ele tirou essa citação, mas vamos lá. Catão era a própria imagem da virtude, assemelhando-se mais aos deuses do que aos homens. Pela sua retidão e genialidade, nunca fez o bem para aparecer como faltor, mas porque lhe teria sido impossível proceder diversamente. Bom, antes de pegar o último trecho que eu selecionei aqui da obra do Schopenhauer, eu queria relacionar esses dois pontos. Ou seja, Schopenhauer, anteriormente, ele vai dizer que nós, sim, se a gente não tiver limitações físicas, temporais ou espaciais, a gente vai estar conseguindo, sim, exercer a nossa vontade. O que isso quer dizer? A gente vai estar conseguindo fazer o que a gente quer. Schopenhauer, então, vai dizer que a gente consegue fazer o que a gente quer fazer. Mas isso não é o livre-arbítrio. Porque, para Schopenhauer, a gente pode até conseguir fazer o que a gente quer fazer, mas a gente não decide o que a gente quer fazer. Porque, para ele, como o homem já é pré-moldado, já está definido e imutável, daquilo ele não sai, ele não poderia querer outra coisa que não aquilo que ele já quer. E aqui a gente retorna para a citação, aqui, o Catão, ele é um homem virtuoso, não porque ele escolheu a virtude, mas porque lhe teria sido impossível proceder diversamente, ou seja, ele já está determinado. As ações dele, não é que as ações dele já aconteceram na linha do tempo, mas é porque ele, sendo quem ele é, ele não poderia querer fazer outra coisa, ele não poderia fazer outra coisa. Então, nós podemos até fazer o que a gente quer, mas isso não é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria se a gente conseguisse definir o que a gente quer. Aqui Schopenhauer vai estar, de certa forma, adiantando uma discussão que a gente vai ver hoje em dia na neurociência. Porque a neurociência, eu não sou neurocientista, não tenho muita especialidade na área, mas eu sei, brevemente, que a neurociência, alguns neurocientistas, afirmam que o nosso cérebro já faz a escolha que a gente vai tomar alguns milésimos de segundo antes de que a gente tomar. De certa forma, a gente seria escravos do nosso cérebro. Mas eu vou deixar isso de lado porque não é meu intuito, não é minha área, então eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas voltando ao Schopenhauer, para ele é impossível haver o livre-arbítrio justamente pelos motivos que a gente já falou, porque não há como a gente agir de forma diversa da qual a gente já agiu. Correto? O último trechinho aqui, bem curtinho, que eu gostaria de citar aqui do Schopenhauer, começa assim. A dessemelhança efetiva originária dos caracteres não podem conciliar-se com a hipótese do livre-arbítrio, consistente em que todo homem, em qualquer situação que se encontre, pode agir igualmente bem de dois modos absolutamente opostos. Para isso, seria necessário que, no princípio, o caráter fosse uma tábula rasa, como acontece com a inteligência em Locke, e não tivesse inclinações inatas. Ou seja, ele está reafirmando o que a gente estava dizendo, de que o homem age da forma como age porque ele é inato. Se ele pudesse escolher entre agir de forma diversa, se ele pudesse escolher entre dois extremos, ele deveria ser uma tábula rasa, assim como apontava Locke. Mais pra frente, eu não achei o trecho aqui, eu li faz um bom tempo esse livro, mas eu não achei o trecho aqui enquanto eu preparava o vídeo. Ele vai afirmar que só poderia ser possível existir o livre-arbítrio se houvesse uma existência sem essência. E olha lá. Pausa para água. Como isso é
exatamente o que o nosso querido francês Jean-Paul Sartre vai dizer. Ou seja, a gente já viu a influência de Parmênides em Schopenhauer pelo fato dele demonstrar que não existe livre-arbítrio porque o ser humano é imutável, o ser humano é inato, ele não muda, ele não pode agir de forma diferente da forma com a qual ele age. Agora, o diferente acontece com o Sartre. Ele vai exatamente falar, Schopenhauer no caso, as palavras que o Sartre usa nesse pequeno livro. Não é o livro principal do Sartre, é mais uma iniciação ao pensamento sartriano, de que a existência precede a essência. Então a carta da manga do Sartre, para afirmar o livre-arbítrio, ele provavelmente deve ter lido o Schopenhauer, para usar exatamente os mesmos termos. Ele vai tirar a carta na manga de que, bom, Schopenhauer, você disse que só há livre-arbítrio se houvesse uma existência sem essência. Pois bem, meu amigo, eu cá afirmo que a existência precede a essência, ou seja, enquanto existimos, não temos uma essência definida. Nós a construímos, nós escolhemos. E aí ele vai chegar na famosíssima frase dele que o homem é condenado a ser livre, o homem é condenado à liberdade. E aqui, retornando um pouco à questão de que a existência precede a essência, assim não é porque o homem está em constante construção de si. O homem, diferentemente do homem schopenhaueriano, não está pronto. Ele não veio pronto e só age daquela forma. O homem aqui, em Sartre, é o fruto da mudança. Olha lá, a gente aqui retorna então para Heráclito, que já dizia o Heráclito, não se entra no mesmo rio duas vezes. Ou seja, a mudança, tanto sua quanto do rio, já aconteceu quando você entrar nele novamente. E aqui é exatamente esse ponto que o Sartre vai destrinchar. Por nós sermos seres mutáveis, ou seja, frutos da mudança, frutos do devir, a gente justamente constrói a nossa essência. A gente justamente está condenado à liberdade, porque a gente sempre vai ter que escolher entre uma coisa e outra. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente não só está escolhendo essa coisa, a gente está excluindo todas as outras possibilidades de vida. E aí ele vai falar que isso nos angustia, que isso nos causa desamparo. Eu não vou entrar nesses conceitos, pelo menos não hoje, mas a questão é que nós estamos condenados a ser livres, na visão do Sartre, porque nós somos frutos da mudança. Então, o que eu quero abordar, o que eu quero concluir com toda essa discussão, eu quero trazer o que eu já fiz, só estou concluindo, a comparação a mostrabilidade da importância de Heráclito e Parmênides no pensamento contemporâneo, na discussão do livre-arbítrio. É essencial, é algo indispensável na discussão do livre-arbítrio, a questão do ser, se ele é mutável ou não. E assim Schopenhauer e Sartre nos mostrou. Tenha um ótimo dia e muito obrigado.